Olá, boa noite. Eu sou Mariana Jungmann e você acompanha conosco as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. O presidente Michel Temer recebeu alta após passar por uma cirurgia urológica no fim de semana. Você também vai ficar sabendo com a gente os detalhes sobre uma operação que desarticulou uma quadrilha que fraudava concursos públicos, entre eles a prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Tudo isso você confere a partir de agora pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. O presidente Michel Temer é o nosso assunto inicial aqui nos Corredores do Poder hoje, porque ele passou por uma cirurgia urológica no fim de semana, recebeu alta hoje em São Paulo e é para lá que a gente vai agora, então, falar com Vanessa Casalino para saber mais detalhes sobre isso, né? Boa noite, Vanessa. Olá, Mariana, boa noite a você, boa noite a todos. Depois de 3 dias de internação no Hospital Sírio-Libanês aqui em São Paulo, o presidente Michel Temer teve alta no início da tarde de hoje, por volta do meio-dia. O presidente deixou o hospital acompanhado da equipe médica e na saída falou rapidamente aos jornalistas, disse que tudo correu bem. Do hospital, Michel Temer seguiu para a casa dele aqui na zona oeste da cidade, onde, por recomendação médica, deve ficar em repouso até amanhã. O presidente retoma as atividades em Brasília na quarta-feira. No Hospital Sírio-Libanês, onde deu entrada na sexta-feira à noite, o presidente foi submetido a uma cirurgia para raspagem da próstata. Ele deu entrada no hospital na noite de sexta e lá foi diagnosticada uma obstrução urológica causada por uma hiperplasia benigna da próstata. Esse é o nome técnico, Mariana. Oi, Vanessa, desculpa, eu não estava te ouvindo agora no finalzinho, mas eu quero aproveitar que você ainda está por aí para falar com você sobre o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que também está aí em São Paulo hoje, mas que antes de ir para aí deu uma importante entrevista à TV NBR, falou sobre várias questões da economia, né? Verdade, Mariana. Está aqui em São Paulo, aqui participa de 2 eventos, um dia cheio, uma agenda movimentada. Aqui em São Paulo, ele disse que o país está saindo de um período de recessão. E mais cedo, em entrevista à TV NBR, o ministro voltou a defender a necessidade de se aprovar a reforma da Previdência ainda este ano. Vamos acompanhar o que ele disse. O próximo ano é um ano eleitoral. É difícil uma aprovação de medidas desse porte, dessa abrangente, no próximo ano. Tá? Então é importante que seja feita agora. E eu vou mais longe. É muito importante que seja feita neste governo. Por quê? Imagine que teremos eleição o ano que vem. Haverá um novo governo tomando posse e a reforma da Previdência tem que ser feita. Não é uma escolha de cada um. Qualquer governo vai ter que fazer. Se não for feito agora, isso vai ser o primeiro desafio do próximo governo. Já vai assumir tendo que enfrentar um desafio da reforma da Previdência. Henrique Meirelles falou ainda sobre os resultados que a reforma trabalhista, que passa a valer agora em novembro, vai trazer para a economia. Meirelles calcula que as novas regras devem gerar 6 milhões de novos postos de trabalho. Vamos acompanhar de novo. A grande mudança da reforma trabalhista é exatamente dar mais poderes aos trabalhadores para negociar as suas próprias condições de trabalho. Tá? Existem experiências internacionais muito importantes. Nós acreditamos que com a reforma trabalhista isto viabilizará a criação de mais de 6 milhões de novos empregos no Brasil. Aqui em São Paulo, Henrique Meirelles explicou que o prazo para a criação dessas vagas vai depender da velocidade do crescimento da economia. E quanto a esse crescimento, o ministro se mostrou otimista. Ele afirmou que a projeção de expansão para 2018 de pouco mais de 2% deve ser revisada para cima. Vamos ouvir. A nossa previsão oficial ainda é de 2%, mas, como eu disse, com viés de alta. Isto é, todos os indicadores mostram que é muito provável que seja um crescimento acima disso. Muitos analistas já estão prevendo, em média, 2,7% para 2018, mas essa previsão está crescendo. Então, existem já uma previsão de que isso pode atingir 3%. Nós vamos fazer uma revisão proximamente, mas não me surpreenderia
se na nossa próxima previsão já tiver acima de 3% de crescimento para o ano de 2018. O ministro comentou também o projeto de reforma tributária e disse que o objetivo é que o cidadão pague imposto de maneira mais simples e em menos tempo, e que as empresas tenham acesso a um sistema mais eficiente e menos caro de recolhimento de tributos. Mariana. Obrigada, Vanessa. E olha, a gente segue falando de economia porque agora há pouquinho aqui em Brasília foi o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, quem concedeu uma entrevista coletiva para falar sobre as mudanças no projeto de lei orçamentária do ano que vem, que ele vai encaminhar aqui para o Congresso Nacional. E entre essas mudanças que vão estar nessa mensagem que ele vai encaminhar para cá, está a previsão de redução da previsão de orçamento, a redução da previsão do salário mínimo para o ano que vem. A previsão inicial era de um salário mínimo de R$ 969, ele vai ser reduzido em R$ 4 para R$ 965. Isso ocorre porque há uma previsão menor do índice de inflação do NPC e INPC para o ano que vem. Então, para esse ano, que se reflete no salário mínimo do ano que vem. Então, há uma expectativa sobre a chegada dessa mensagem aqui, porque isso deve começar a tramitar, passar pela Comissão Mista de Orçamento aqui na Câmara dos Deputados. Então, esse foi o anúncio feito agora há pouquinho pelo ministro do Planejamento, Diogo Oliveira. Aqui na Câmara dos Deputados, hoje, houve inclusive convocação de sessão para se tentar aproveitar melhor aí essa semana. Lembrando que, inclusive, Diogo Oliveira deve estar aqui na quarta-feira para falar sobre essas mudanças orçamentárias aí, mas a ideia é aproveitar o máximo possível a semana, que é mais curta por causa do feriado de quinta-feira, o feriado de finados. Então, foi convocada a sessão aqui para a Câmara para já começarem as votações a partir de hoje mesmo. Até agora, essa sessão ainda não teve quórum. O objetivo dela é principalmente votar 2 medidas provisórias, entre elas, aqui trata da reformulação nas regras daquele programa de financiamento estudantil, o FIES, mas ainda não se atingiu o quórum para iniciar as deliberações aqui na Câmara dos Deputados hoje. Os deputados, a gente sabe, vão chegando a Brasília aos poucos, né? Vários voos, inclusive, chegam somente agora no início da noite. Vamos ver se a Câmara vai conseguir atingir quórum para iniciar as votações hoje. Olha, eu mudo de assunto, vou até a redação da TV Brasil falar com o Henrique Bolg, porque ele traz para a gente informações sobre uma nova norma do CONTRAN, né, Henrique, que determina a identificação de agentes de trânsito que aplicarem multas aí aos motoristas. Os motoristas vão ter o direito de saber quem foi o agente de trânsito que aplicou, né? Isso mesmo, Mariana. Boa noite a todos. Essa determinação do CONTRAN foi publicada hoje no Diário Oficial e já passa a valer. Agora, quem for multado e quiser identificar o agente de trânsito que aplicou a penalidade, poderá buscar a informação na internet. Uma lista com os nomes dos agentes deve ficar disponível no portal de cada órgão do Sistema Nacional de Trânsito. De acordo com o CONTRAN, o objetivo é ampliar a transparência e garantir a ampla defesa. Outra resolução publicada hoje regulamenta o processo para que a multa seja aplicada ao proprietário do veículo, quando o condutor que cometeu a infração não for identificado. Essa regra entra em vigor em 30 dias. Mariana. Obrigada, Henrique. Olha, hoje é segunda-feira, então é dia de Segunda Opinião aqui na TV Brasil. E hoje o Conversa com Rosiane Kennedy, que vai ao ar sempre na Segunda Opinião, é com Mariene de Castro, atriz e cantora que deu uma entrevista emocionante para a Rosiane para falar aí sobre sua relação com o palco. Acompanhe um trechinho. Mariene de Castro tem no canto a sua missão de vida, para levar emoção, esperança e defender os direitos humanos. No palco, acredita que se conecta com o sagrado. A baiana começou cedo na carreira artística. Na adolescência, cantou com o grupo Timbalada, de Carlinhos Brown. Em 96, quando fez seu primeiro show solo no Pelourinho, foi convidada para uma turnê na França, onde foi comparada pela crítica à cantora Edith Piaf. Mariene tem 5 discos lançados e, depois de conquistar o público do samba, também impressionou como atriz, com a personagem Dalva na novela Velho Chico. Eu não acreditava que eu fosse fazer uma novela, né? Com tantos atores nesse país, eu ser escolhida para fazer uma novela. E eu também não tinha ideia nem noção do que seria Dalva. Ela era
alforriada, dona do nariz dela e, tipo, com um discurso que eu tinha gosto de falar, né? Eu pude representar um povo oprimido e machucado pelo preconceito, né? Pelo racismo. Olha, e por falar em direitos humanos, hoje a Procuradora-Geral da República falou sobre trabalho escravo. Quem tem informações para a gente é Jéssica Gonçalves, nos estúdios da Rádio Nacional. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Mariana. É isso mesmo, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, voltou a criticar a portaria que modifica a definição de trabalho escravo e defendeu o aumento da pena para quem pratica esse crime. Dodge falou nesta segunda-feira em um seminário que reuniu procuradores do trabalho de todo o Brasil para discutir os impactos da sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Fazenda Brasil Verde. No ano passado, a Corte condenou o país a indenizar 128 vítimas resgatadas entre os anos de 1997 e 2000 na fazenda que fica no sul do Pará. O caso foi levado ao organismo internacional por Raquel Dodge quando ainda era procuradora dos direitos do cidadão e por isso ela foi convidada para abrir o seminário. A procuradora-geral voltou a criticar a tentativa do governo de alterar, através de uma portaria editada pelo Ministério do Trabalho no início do mês, o conceito de trabalho escravo e dificultar a publicação da chamada lista suja. Dodge falou que negar a existência da escravidão significaria um retrocesso, assim como mudar o conceito de escravidão, que ocorre no Brasil, significa esconder o problema. Mariana. Obrigada, Jéssica Gonçalves. Olha, no próximo bloco você vai saber com a gente os detalhes da operação que desmontou aí uma grande quadrilha que fraudava concursos públicos, inclusive a prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Daqui a pouquinho a gente já volta. Olá, estamos de volta com as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. No primeiro bloco, você conferiu com a gente que o presidente Michel Temer recebeu alta após passar por cirurgia urológica no fim de semana. E também que o ministro do Planejamento anunciou a revisão aí do salário mínimo para o ano que vem para R$ 965. Agora, a gente segue no noticiário falando com Jéssica Gonçalves, nos estúdios da Rádio Nacional, porque é a Jéssica que vai trazer informações para a gente sobre uma operação que ocorreu hoje para desbaratar aí, né, Jéssica, uma grande quadrilha que fraudava concursos públicos, né? É isso, Mariana. Uma organização criminosa que fraudava concursos públicos em todo o país foi alvo da segunda fase da Operação Panoptes, deflagrada pela Polícia Civil do Distrito Federal e de Goiás nesta segunda-feira. Ao todo foram cumpridos 8 mandados de prisão, 8 de condução coercitiva, além de mandados de busca e apreensão. 2 pessoas que foram presas temporariamente foram liberadas após admitirem que aliciavam candidatos para o preenchimento ilegal em vestibulares de medicina. Entre as prisões preventivas está a do ex-funcionário da banca Sebrasp, que é o antigo CESP, Ricardo Nascimento, que foi demitido pela banca no início do ano e era responsável por digitalizar os gabaritos preenchidos pelos candidatos. O delegado da Polícia Civil do Distrito Federal, Adriano Valente, explica como o grupo agia. Vamos ouvir. A organização criminosa atuava em toda sorte de concurso público realizado no Distrito Federal nos últimos anos, tanto tentando fraudar as provas por meio de atuação externa, com utilização de pontos eletrônicos ou de aparelhos de telefonia celular, quanto cooptando funcionários de bancas examinadoras, tendo conseguido, inclusive, trazer para a organização criminosa um funcionário do CESP, que realizava troca de folhas de respostas dos candidatos que pagavam pelas vagas pelo gabarito correto. De acordo com a Polícia Civil, o preço de cada vaga em concurso custava, em média, 20 vezes o valor do salário oferecido em edital para o cargo disputado. 100 pessoas já foram identificadas pela polícia e devem ser investigadas e processadas, podendo perder os cargos públicos que ocupam ilegalmente e responder por diversos crimes. A Polícia Civil do Distrito Federal não descarta a possibilidade de o grupo ter atuado em edições anteriores do Enem e investiga possíveis fraudes nas provas deste ano, que serão realizadas nos próximos domingos. De acordo com o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o esquema de segurança para este ano foi reforçado.
E a gente agora fala sobre outra operação, agora da Polícia Federal, que investiga desvios de verbas para rodovias federais no Acre e em Rondônia. Quem traz os detalhes é a Carolina Pimentel, na redação da TV Brasil. Boa noite, Carol. Boa noite, Jéssica. Bem, a Polícia Federal deflagrou essa operação chamada Operação Buracos para investigar desvios de recursos públicos nos departamentos de estradas e rodagens do Acre e Rondônia. As fraudes chegam a 700 milhões de reais. Esse esquema investigado envolve servidores do departamento no Acre e também do DENIT em Rondônia, além de empresários. De acordo com a polícia, os valores eram pagos por serviços não prestados e materiais que nunca eram entregues. O grupo também usava funcionários fantasmas. 3 servidores do DENIT foram afastados por suspeita de envolvimento com esses crimes investigados. Agora a gente fala de outra notícia também no norte do país, porque no fim de semana, prédios do IBAMA e do Instituto Chico Mendes foram incendiados em Humaitá, no Amazonas, e servidores desses órgãos foram ameaçados. Balsas também pegaram fogo e esses ataques aos prédios, a essas balsas, ocorreram depois de uma operação de fiscalização para combater o garimpo ilegal de ouro no Rio Madeira. O governo do Amazonas determinou o deslocamento de equipes de assistência social da Casa Militar e da Defesa Civil para o município, que fica no sul do estado. O governo estadual também investiga quem são os autores desses ataques. Ninguém ficou ferido, foram registrados danos materiais. E a gente vem falando aqui no jornal sempre sobre esse incêndio que atinge a Chapada dos Veadeiros, né, que está destruindo o parque. Mas quem tem mais informações aqui sobre esse assunto é o Henrique Bolg, que está aqui ao meu lado e vai falar um pouquinho como é que está a situação no parque e também as investigações sobre esse incêndio. Boa noite, Henrique. Boa noite, Carol. Os peritos da Polícia Federal já estão em contato com o Instituto Chico Mendes, o ICMBio. Como o trabalho será de inteligência, ainda não há informações precisas sobre a investigação, que foi solicitada pelo Ministério do Meio Ambiente e cobrada pelo Ministério Público Federal. O MPF destacou que a região foi palco de intensa disputa jurídica, especialmente durante a ampliação do Parque Nacional, que passou de 65 mil para 240 mil hectares neste ano. Uma das hipóteses é de que o incêndio foi ordenado por pessoas contrárias a essa ampliação. Foi a maior queimada já registrada na região. Mais de 25% da área total do parque foi atingida. A boa notícia é que o incêndio já está sob controle desde domingo. Os brigadistas contaram com a ajuda da chuva, que colaborou para a redução das temperaturas. Mesmo assim, o ICMBio aguarda mais dados para declarar o fim do incêndio. Com o controle das chamas, os veterinários alertam para o risco de atropelamento dos animais que estão retornando para a área. Eles orientam a população a entrar em contato com as instituições e a polícia se encontrarem animais feridos. O Zoológico de Brasília, que enviou ajuda na semana passada, continua a postos. E a gente continua falando do estado de Goiás, mas agora sobre aquele caso de tiroteio dentro de uma escola. Os alunos da educação infantil e do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano do Colégio Goiáses, em Goiânia, retornaram às aulas hoje. Já os estudantes do 6º ao 9º ano voltam às aulas amanhã. No último dia 20, um dos alunos do 8º ano atirou em colegas dentro da sala de aula, matando 2 adolescentes e ferindo 4. 2 vítimas ainda estão no hospital e não têm previsão de alta. Uma delas, Isadora de Moraes, de 14 anos, permanece internada na UTI e está em estado regular, respirando sem ajuda de aparelhos. Ela levou 3 tiros e perdeu o movimento das pernas. O estudante de 14 anos que atirou contra os colegas usou a arma da mãe, que é militar. Ele disse à polícia que era vítima de bullying e se inspirou nos casos de Columbine, nos Estados Unidos, e Realengo, no Rio de Janeiro, em que atiradores também abriram fogo dentro de escolas. E já que estamos falando de bullying, esse é o tema do Diálogo Brasil desta segunda-feira, que vai ao ar às 22h30. Vamos acompanhar um trecho desse debate. No dia 20 de outubro, em Goiânia, um adolescente de 14 anos matou 2 colegas e feriu outros 4 a tiros numa escola particular, sob a alegação de que vinha sendo vítima de bullying. O episódio trouxe à tona o debate sobre esse tipo de agressão, que em casos extremos pode levar ao assassinato ou ao suicídio. Quando o desrespeito às diferenças leva alguém a tratar o outro com apelidos pejorativos e a fazer brincadeiras ofensivas, a vítima pode ficar acuada, intimidada ou reagir de modo imprevisível.
A gravidade varia, mas o bullying costuma deixar sequelas físicas ou emocionais e precisa ser enfrentado e prevenido. A vítima deve denunciar a agressão e os colegas têm que saber que mesmo assistir à humilhação de forma passiva é apoiar o bullying. Uma escola de Belo Horizonte usou a criatividade para conscientizar os alunos, oferecendo água a eles como uma espécie de vacina contra o bullying. As ações também incluíram vídeos, palestras e apresentações de músicas. Pelo que se pôde ouvir dos estudantes, a lição foi válida. Quem recebe o bullying geralmente se sente triste, inferior a todo mundo, se sente sozinho, se sente com medo. E quem pratica o bullying com aquela pessoa se sente superior. E ele tem geralmente um sentimento de eu sou o melhor. Hoje em dia, com a internet, esse bullying começou a ser muito pior e muito mais agressivo do que antigamente. Bullying não ajuda em nada. Se você tá com raiva de uma pessoa, você vai lá e conversa com ela. Você não fica fazendo bullying com ela, tentando se impor, mostrando para ela que você é melhor, porque senão a pessoa fica com medo e fica deprimida. O programa de hoje é apresentado pelo jornalista Paulo Leite e conta com a participação do professor da Universidade de Brasília, Francisco José Rengifo Herrera, e com o psicólogo Leonardo Lunes, da Secretaria de Educação e do Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal. Então, lembrando, o Diálogo Brasil vai ao ar hoje às 22h30. Continuamos falando sobre a violência, que é um dos assuntos que pedem mais ações do poder público atualmente. Os dados divulgados hoje no Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança, em São Paulo, mostram a dimensão desse problema. O estudo mostrou que o número de latrocínios, que é o roubo seguido de morte, cresceu quase 70% em 7 anos. E outro número alarmante. Em 2016, o Brasil teve o maior número de assassinatos já registrados. Foram 7 mortes violentas por hora. O estudo foi feito a pedido do Comitê Internacional da Cruz Vermelha e mostra a realidade sobre a violência no país. Este ano, foram apresentados 3 novos dados: o registro de pessoas desaparecidas, o perfil dos policiais mortos e o número de feminicídios. No ano passado, mais de 4.600 mulheres foram assassinadas no país, mas apenas 10% desses casos foram enquadrados como feminicídio. Segundo pesquisadores, existe ainda uma subnotificação e a polícia ainda não está preparada para lidar com a violência contra a mulher. Em relação ao número de desaparecimentos, foram registrados quase 700 mil boletins de ocorrência no país entre 2007 e 2016, o que corresponde a 190 pessoas desaparecidas por dia, ou 8 por hora. Em números absolutos, São Paulo lidera as estatísticas, com pouco mais de 210 mil registros de desaparecimento. Também na capital paulista, o principal perfil dos desaparecidos é o adolescente negro e morador de periferia, o que coincide com o perfil das vítimas de homicídios. A média de assassinatos no país é alarmante. Foram mais de 60 mil mortes violentas no ano passado, o que corresponde a 7 pessoas por hora. É o maior número já registrado pelo estudo. Todos os dados de crimes violentos apresentaram crescimento. A gente precisa, na verdade, de uma repactuação dentro do campo da segurança pública. O que a gente precisa é de mais inteligência, de mais investigação e de menos aposta numa linha tradicional e histórica do controle do crime com mais violência. Olha, e a gente muda de assunto para falar de noticiário internacional. Hoje, um assessor próximo do presidente americano, Donald Trump, foi preso após confessar ali ter participado de ingerência do governo russo nas eleições americanas. E é justamente, inclusive, sobre o governo de Donald Trump que Um Olhar sobre o Mundo, programa da TV Brasil que vai ao ar às 22 horas hoje, vai tratar, viu? Moisés Rabinovici vai falar com um jornalista em São Paulo, outro lá nos Estados Unidos, sobre o futuro de Trump e o impacto que tudo isso deve ter no governo dele. Então, não perca Um Olhar sobre o Mundo hoje com Moisés Rabinovici a partir das 22 horas aqui na TV Brasil. Agora, para falar sobre essa prisão e essa notícia imediatamente, eu vou falar com Carolina Pimentel, lá na redação da Agência Brasil, né, Carol? Porque esse assessor do Trump que foi preso era chefe da campanha dele, né?
Isso mesmo, Mariana. Ele chefiou a campanha do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Paul Manafort. Ele se entregou nesta segunda-feira às autoridades, cumprindo aí uma ordem de detenção dentro dessa investigação sobre uma suposta ingerência da Rússia nas eleições presidenciais dos Estados Unidos que ocorreram em 2016. No início da manhã, Paul Manafort foi visto deixando a sua casa nos arredores de Washington e pouco depois, câmeras de TV mostraram a chegada dele à sede do FBI, que é a Polícia Federal Norte-Americana. Paul Manafort estava já há muito tempo na mira das autoridades. No mês de julho, o FBI fez inclusive uma batida em sua casa e antes de dirigir a campanha eleitoral de Donald Trump por alguns meses, ele trabalhou para um multimilionário a fim de beneficiar o governo do presidente russo, Vladimir Putin, e também fez negócios irregulares com rebeldes pró-Rússia na Ucrânia. É com você, Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel. A gente lembra que essas e outras notícias você também acompanha em agenciabrasil.ebc.com.br. Com isso, a gente encerra o noticiário de hoje. Para você, uma boa noite, uma excelente semana.